E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de algoritmos e estrutura de dados. Nesta videoaula, pessoal, a gente vai ter a nossa última aula sobre listas e na semana que vem a gente já começa com árvores e hoje a gente vai ver algumas aplicações de listas e também outras estruturas de dados que são também relacionadas com listas. Então vamos começar aqui com a primeira aplicação, que é trabalhar com grandes números. Então a gente tem um certo problema quando a gente quer representar números grandes, que algumas linguagens elas oferecem alguns números, alguma quantidade fixa de bytes para poder representar um determinado tipo. Então, por exemplo, no caso da linguagem C, os números inteiros são limitados pelo número de bytes e isso interfere também no valor que você consegue armazenar dentro de uma variável do tipo int. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com um int normal, você vai ter 4 bytes. Se você tiver, por exemplo, um long int, que seria um tamanho que tem um número de bytes maior, né? Você vai ter 8 bytes para poder vão ser usados, né, para representar esse número. E no caso até do long int, você vai ter 2 elevado a 63 menos 1, tá? Que seria o valor máximo que poderia ser representado dentro de uma variável do tipo long int, que seria esse valor que está aqui. Então, apesar de ele ser muito grande, né, assim, é quase que impossível você ter um número grande, mas é uma limitação, tá? Então, em algum momento você pode ter alguma aplicação que exige que você trabalhe com um número grande desse jeito. E aí você acaba chegando num problema que como que você poderia fazer isso, né? Como que você representaria esse número numa linguagem como linguagem C. Então, para poder resolver esse tipo de problema, a gente pode usar as listas. Tá? Então, a gente vai representar um número desse usando uma lista possivelmente encadeada. Então, por exemplo, se eu tenho o número 15, eu poderia representar esse número 15 por meio de uma lista encadeada, onde cada nó da minha lista armazenaria um algarismo deste número, e a gente até poderia usar um nó de cabeçalho aqui, que seria o nosso sentinela, para poder facilitar a percorrer ou inserir, fazer somas e operações com esse número. Então, você tem esse sentinela, né? E cada nó desse vai armazenar um algarismo. Você quer, por exemplo, imprimir o número 15, você começa lá do primeiro elemento, imprime um, depois vai para o próximo, imprime o 5 e assim por diante. Tá legal? Se você quer, por exemplo, fazer a soma de dois números, você vai ter duas listas, quer dizer, uma lista para cada número. Você vai, aqui nesse caso, você vai ter que fazer a soma da direita para a esquerda, quer dizer, de trás para frente, né? Porque primeiro a gente faz a soma do 5 com o 6, para daí verificar, né, se sobe um, né, para poder somar lá com os próximo par de algoritmos, né? De algarismos, né? Então, por exemplo, se eu tenho 6 com 5, vai te dar 11. Então, isso aqui vai te dar o valor 1, mas você tem o sobe 1, que vai ser depois somado com 1 e o 2, que são os algarismos mais significativos lá, 1 e 2, tá? Bom, então, para poder, para facilitar, né, para a gente poder trabalhar melhor com esse tipo de representação, para fazer uma soma, por exemplo,
A gente pode representar esses números ao contrário. Então, o 15 eu vou colocar primeiro o algarismo menos significativo, que é o 5, e depois o mais significativo, que é 1. A mesma coisa para o 26, né? Eu coloco o 6 primeiro e depois o 2. E agora, para fazer a soma desses números, acaba ficando mais fácil, né? Porque você vai ter aqui os ponteiros para os próximos elementos da tua lista, já na ordem correta da operação de uma soma, né? Ou de uma subtração, por exemplo. Para facilitar um pouco mais, ou na verdade não facilitar, mas sim otimizar a tua memória, você pode usar dentro de cada nó não apenas um algarismo, mas um certo conjunto de algarismos lá do teu número grande. Então, aqui nesse caso, eu estou utilizando 4 algarismos por nó. Então, com isso, vai otimizar bastante a tua memória, porque você não vai ter um nó com um int inteiro, né, para armazenar o valor do teu nó, mais o ponteiro para o próximo elemento. Então, você acaba otimizando bastante a sua memória desta maneira. E aqui é a mesma coisa, né? Você escolhe, né, um determinado número de algarismos para cada nó e aí você faz a divisão. Então, por exemplo, aqui eu tenho o 1, 2, 3, 4 e o 5, 6, 7, 9. Então, eu vou fazer a divisão aqui por 4, vou armazenar os 5, 6, 7, 9, que são os menos significativos, no primeiro nó da minha lista, e depois o 1, 2, 3, 4 no segundo nó da minha lista. E faço isso também com o segundo número. Então eu vou fazer a divisão dos 4 últimos algarismos, que vão estar aqui no primeiro nó da minha lista. Depois os próximos 4 vai estar no segundo nó da minha lista. E vai me sobrar aqui o 8, que vai estar lá no último nó desta lista. Bom, e aí então eu tenho essa representação. Como é que eu faço, por exemplo, uma soma desses dois números? Então, aqui a gente tem que verificar, tem que ter um certo cuidado e tem que tentar encontrar uma lógica, por exemplo, para poder verificar como que a gente recupera um número somado para colocar na nova lista. Ou então, como que a gente recupera o sobe 1, né, quando a gente faz uma soma dessa. Então, por exemplo, aqui eu vou ter que fazer a soma do 5, 6, 7, 9 com o 5, 1, 1, 1. Isso vai te dar um valor, e esse valor a gente tem que encontrar, né, fazer uma transformação nesse valor, que é a soma desses dois números, para poder colocar esse valor aqui na lista resultante, né? Então a lista resultante seria essa. Aqui tem o ponteiro para o início, né, da lista. Então qual que é o valor que eu vou colocar aqui? Que é como que eu recupero então, né, o número somado para colocar nessa posição. E como que eu faço para recuperar o sobe 1? Como é que eu sei se eu devo somar 1 aqui nessa próxima soma ou não? Tá? Então, para a gente poder resolver isso, a gente pode, para colocar o próximo valor, quer dizer, o valor da soma aqui nesse nó, a gente vai fazer a soma desse número com esse, vai te dar um valor que você vai pegar esse valor, vai calcular o módulo por 10.000, 10.000, porque eu tenho 4 zeros, é exatamente o número de algarismos que eu tenho por nó. Então, se eu usasse não 4 algarismos, mas sim, por exemplo, 5 algarismos, aí eu não usaria mais 10.000, mas sim 100.000. Tá? Então, seria o número de zeros correspondentes ao número de algarismos que eu estou usando em cada nó.
E para eu saber se eu devo somar mais um ou não, lá na próxima soma, eu faço aquela soma anterior, né, que seria esse cara com esse cara, dividido por 10.000. Então daí eu faço essa divisão inteira, tá? Então é divisão inteira, quer dizer, eu excluo o resto, vai te dar um valor que é 0 ou 1. Então é exatamente esse valor que a gente vai ou somar um ou não na próxima soma, tá? Dos próximos 4 algarismos. Então, olha aqui o exemplo, ó, já concluído. Então, eu tenho 5, 6, 7, 9 com 5, 1, 1, 1. Isso vai te dar o valor de 10.790. Pegando esse 10.790, calculando o módulo por 10.000, vai te dar o valor de 790. Aqui é importante, pessoal, a gente manter o zero à esquerda, tá? Porque esse zero à esquerda vai fazer bastante diferença depois, quando a gente quiser, por exemplo, imprimir um número total. Então, se essa resto da divisão te der um valor menor do que 1.000, você mantém o zero à esquerda, tá? Então, aqui nesse caso vai dar 790, então eu coloco o zero à esquerda. Esse seria o número, então, que eu armazenaria nesse primeiro nó. Fazendo o 10.790 dividido por 10.000, isso vai te dar 1, alguma coisa. Como é uma divisão inteira, você vai remover, né, o vírgula alguma coisa, vai manter o 1. Esse 1 vai ser o cara que vai ser somado na próxima soma, né, dos próximos 4 algarismos. Então, pegando aqui 1, 2, 3, 4 mais 1.111, mais 1, né, que é o mais 1 que veio daqui, vai te dar 2.346. Então, esse 2.346, calculando o módulo por 10.000, vai te dar o 2.346, que é o elemento que eu vou inserir aqui no próximo nó. Pegando também esse valor e dividindo por 10.000, vai te dar 0, alguma coisa. Então, aqui eu não vou somar nada para o próximo nó, tá legal? Então, com isso, eu tenho o resultado, né, desta soma, que é onde eu vou pegar essa lista aqui e vou imprimir ela. Agora eu tenho que lembrar que eu tenho que imprimir de trás para frente, tá? Então, ficaria 8, 2, 3, 4, 6, 0, 7, 9, 0. Tá? Então, esse aqui é o resultado da soma desses dois números. Beleza? Então, aqui como considerações, para a gente imprimir o número, tá? Então, é o que a gente acabou de fazer. É necessário percorrer a lista de trás para frente. E aí, para facilitar, vocês podem utilizar, por exemplo, uma lista duplamente encadeada, porque você vai precisar fazer com que a lista percorra da esquerda para a direita, no caso de fazer uma soma, e de trás para frente, caso você queira imprimir. Então, nesse caso, vale a pena você usar uma lista duplamente encadeada para poder facilitar a impressão e fazer as operações também. No caso de se utilizar uma lista circular, se você mantiver o ponteiro para o início desta lista, não vai ser necessário ter essa lista circular, tá? E no caso da lista com sentinela, quer dizer, esse -1 que está aqui, ó, isso facilita a inserção e remoção de elementos, porque você não precisa verificar se a lista está vazia, para daí você inicializar o início, ou se você vai remover o último elemento para poder setar para nulo esse início e fim, enfim. A inserção desse sentinela é exatamente para poder facilitar inserções e remoções no caso da lista ainda tiver vazia, ou se tem apenas um elemento, você quer remover aquele elemento e a lista ficar vazia. Então, na verdade, a sua lista nunca vai ficar vazia. Essa é a vantagem de você utilizar o nó sentinela, tá?
Bom, eu vou deixar como exercício para vocês fazerem a implementação de um TAD grandes números contendo 4 funções apenas, tá? Então a gente vai ter lá a função de criar um TAD, fazer uma soma de 2 números que vão ser passados por parâmetro, fazer a impressão de um determinado número e depois também liberar esse número da memória, tá? Então é um exercício para vocês testarem esta representação aí de grandes números, beleza? Uma outra aplicação que é bem interessante para listas encadeadas é utilizar, fazer representações de matrizes esparsas. O que é uma matriz? Uma matriz é um arranjo ou uma tabela retangular, tá? Quer dizer, você tem 2 dimensões, linhas e colunas, e o número de elementos é igual ao número de linhas vezes o número de colunas. E uma matriz, então, né, a gente fala que uma matriz é um arranjo bidimensional. Então, arranjo é um conjunto de elementos e quando você organiza esses elementos com 2 dimensões, a gente chama isso de matriz, tá? A gente tem algumas matrizes especiais, como uma matriz triangular inferior, é quando você tem elementos diferentes de zero no triângulo inferior, né, dessa matriz. Uma matriz tridiagonal é quando você tem a sua diagonal diferente de zero e as diagonais superior e inferior também são diferentes de zero. Então a gente chama essa matriz de tridiagonal. E um tipo especial, né, de matriz que a gente vai ver hoje é a matriz esparsa, que é quando você tem um número excessivo de elementos igual a zero. Então, imagine uma matriz como essa, reparem que você tem muito mais zeros do que elementos diferentes de zero. E esse tipo de matriz, pessoal, é bem comum, tá, em diferentes aplicações. Posso até falar um pouco da minha área de pesquisa, que é em sistemas de recomendação, que você precisa ter uma matriz de usuários por produtos, por exemplo, né? E essa matriz armazena o quanto que um usuário gosta ou forneceu um feedback ou ele avaliou um determinado produto. Então imagina que você tem, por exemplo, uma loja virtual contendo milhares de produtos e você tem também milhares de usuários. Você vai ver que usuários lá avaliaram ou acessaram apenas uma ínfima parcela de produtos. Então essa matriz ela vai ser extremamente esparsa, né? E apenas para aqueles pares de usuários e produtos você vai ter um valor diferente de zero. Então, para outras aplicações também é a mesma coisa, né? Você vai ter uma matriz, você pode ter com bastante frequência matrizes extremamente esparsas. E qual que é o problema da gente utilizar uma representação normal, né, de matriz para matrizes esparsas? O problema é em questão de armazenamento, tá? Então imagina que eu tenho uma matriz de 9.000 por 9.000 elementos. Isso aqui vai te dar 81 milhões de elementos dessa matriz. Se a gente considerar que cada elemento dessa matriz é composto por um int, né, que seria 4 bytes, isso vai te dar 4 vezes 81 milhões, vai dar aproximadamente 310 megabytes para armazenar apenas esta matriz. Então é bastante coisa, tá? Se você pensar que isso vai ser colocado lá na sua memória RAM. E como eu falei, no caso do meu caso, por exemplo, tá? Que é sistemas de recomendação,
Você não vai ter apenas 9.000 usuários na tua loja virtual ou até 9.000 itens ou produtos, você vai ter muito mais do que isso, tá? Então, esse problema tende a aumentar muito e você precisa, então, de uma representação eficiente de matrizes esparsas. Considerando que, nesse caso aí, supondo que você tenha uma matriz que é 9.000 por 9.000, mas você sabe que 15.000 elementos desses 81 milhões são não nulos, isso vai te dar aproximadamente 60 KB de armazenamento. Então, repare que se você armazenar apenas os elementos que são diferentes de zero, isso você vai ganhar muito em termos de armazenamento, tá? Então, no caso de usar uma matriz tradicional, né, bonitinha, com número de linhas vezes número de colunas, você tem uma vantagem muito grande, que é você preserva o acesso direto a um determinado elemento dessa matriz. Então, por exemplo, eu fazendo M de 23, de 34, isso aqui vai te dar um acesso direto em tempo O de 1 ao elemento que está na 24ª linha da 35ª coluna, tá? Porém, você tem uma desvantagem, como eu falei, né, que é você utilizar muito espaço para armazenar isso. Então, apesar de você ter bastante ganho em termos de acesso, quer dizer, um acesso constante, né, você perde muito em termos de armazenamento. Então é necessário a gente encontrar um método alternativo para a representação dessas matrizes esparsas, e a solução que eu vou apresentar para vocês é usar uma lista encadeada que vai conter apenas os elementos que são não nulos. Na verdade, eu vou apresentar para vocês várias soluções, porque existem várias maneiras de você utilizar as listas encadeadas para representar matrizes esparsas. Então, a primeira delas, que é a mais simples, é você criar uma lista linear, e sendo que essa lista linear vai ser composta por nós, onde cada nó vai conter 4 campos principais. O primeiro é a linha, o segundo é a coluna, o terceiro é o valor e o quarto é o próximo elemento para esta lista. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma matriz A como essa, o elemento 3 ocupa a posição 0, 0, o elemento 2 ocupa a posição 0, 1, 0, 2, na verdade, né? O elemento 1 ocupa a posição 1, 0, e o elemento 5 ocupa a posição 2, 2. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai armazenar o elemento, a sua coordenada na matriz, e então olha só, o 3 está sendo representado aqui, ó, neste nó, tá? Com a posição linha 0, coluna 0. O 2 está na posição 0, 2, então aqui eu tenho o elemento 2. E aí eu posso também colocar alguns nós intermediários para poder indicar que ocorreu uma quebra de linha, quer dizer, eu fui para a linha de baixo. E isso eu posso fazer usando nós contendo valores como -1 e -1, né, para linha e coluna. E isso acaba facilitando na hora de você, por exemplo, quiser contar quantas linhas você tem, ou contar, ou fazer alguma outra operação que envolve, né, mudança de linha, tá? Então daí isso acaba facilitando, né, na hora de você fazer essa divisão aqui de linhas, tá? Então eu posso, toda vez que eu quebro para uma linha de baixo, eu coloco um nó especial desse daqui,
para poder dizer que aquela linha acabou, tá? Por que isso, né? Porque pode ser, por exemplo, que essa segunda linha que está aqui, você vai ter o primeiro elemento como diferente de zero, e supondo que você queira ir para percorrer, né, para a próxima linha, para você saber que não tem mais, ali até o final, não tem mais nenhum valor diferente de zero. Então, daí nesse caso, quando você tiver aqui, ó, sabendo que o próximo elemento é um menos um, você já sabe que não existe mais elementos à direita deste 1 que sejam diferentes de zero. Tá? Então essa aqui é a ideia desses nós auxiliares. A gente tem algumas desvantagens quanto a isso, né? A primeira delas é que você perde a natureza bidimensional da matriz e é muito ineficiente você acessar o iésimo elemento, né? ou acessar uma iésima linha desta representação, dessa matriz. Você deve atravessar as I-1 linhas anteriores, né? Então acaba sendo bastante ineficiente isso. E para acessar a coluna é ainda mais ineficiente, porque você vai ter que passar pelas outras linhas também para acessar aquela coluna, tá? Então essa primeira solução aí ela não é muito legal não, né? Então a gente pode, de certa maneira, preservar a natureza bidimensional dessa matriz. Que maneira, né? Aí a gente pode utilizar o que a gente chama de listas cruzadas. Então você vai trabalhar não apenas mais com uma única lista, mas sim com várias listas. Então para cada matriz a gente vai usar dois vetores inicialmente, que vão ser vetores de ponteiros para suas respectivas linhas ou colunas. Então aqui eu tenho um vetor de linhas e aqui eu tenho um vetor de colunas. E cada posição, cada elemento desse vetor aponta para uma matriz, para uma lista, tá? Então aqui eu tenho esse ponteiro, esse ponteiro, esse ponteiro, tá? Esse ponteiro para cá, esse ponteiro que está apontando para nulo e esse ponteiro apontando para cá, tá? Então, é necessário também a gente armazenar. Na verdade, quando a gente tem essa representação, a gente vai ter aqui, por exemplo, pensando em colunas, a gente vai ter o ponteiro inicial, que está dentro desse vetor, que aponta para uma lista que é composta por esse elemento, e o elemento seguinte é esse aqui de baixo. E aí eu tenho esse ponteiro aqui apontando para nulo. No caso de linhas, é a mesma coisa. Se eu tenho esse ponteiro apontando para o início, repare que eu vou ter esse nó como o primeiro elemento desta lista, e o próximo dele aponta para esse elemento que está aqui. E esse próximo aqui aponta para nulo. Tá? Então repare que esse nó aqui, ó, a gente está usando aí listas compartilhadas, né? Então você tem lá um elemento que vai estar tanto numa lista vertical como numa lista horizontal. E aí com isso a gente vai ter também a estrutura desse nó, né? A gente vai ter qual linha e qual coluna esse nó pertence. Isso acaba facilitando bastante depois, né, quando você estiver no meio de uma lista para saber em qual linha ou qual coluna você está, o valor, né, que vai ser armazenado, e os ponteiros para a próxima linha e próxima coluna. Tá? Então, o ponteiro para o elemento que está abaixo, né, da linha de baixo, ou que está à direita, que seria a próxima coluna. Legal? Beleza.
Cada elemento não nulo vai ser mantido, então, simultaneamente em duas listas. Foi o que eu falei. Então, se você tem um elemento não nulo, esse elemento ele é compartilhado por duas listas, a referente à sua linha e a referente à sua coluna. Beleza? Bom, essa representação ela é interessante. E aí a gente tem que, na verdade, tentar determinar, tá, em termos de ganho de armazenamento. Será que vale a pena usar essa representação de listas cruzadas ao invés de usar uma matriz tradicional? Porque assim, a matriz tradicional em termos de tempo de acesso não tem melhor, tá? Então é O de 1 e isso vai ser sempre, né? No caso de uma matriz tradicional, se acessa, por exemplo, M de alguma coisa por alguma coisa, é acesso O de 1 e não tem como melhorar isso daí. Então a gente tem que encontrar maneiras de poder ganhar em armazenamento, mas também ganhar sem perder tanto, né, em acesso. E então é importante a gente fazer uma análise para verificar se a gente deve utilizar uma matriz tradicional ou usar uma representação específica para matrizes esparsas. Então, vamos ver aqui, em termos de espaço, quanto que ocuparia cada uma dessas representações. Então, supondo que um inteiro ocupa 4 bytes e um ponteiro ocupa 8 bytes, como que ficaria aí cada representação? Então, no caso de listas cruzadas, supondo que L é o tamanho do vetor de linhas, a quantidade de linhas que você tem, e C é a quantidade de colunas que você tem. E N é o número de elementos que são não nulos da sua matriz esparsa. Então, fazendo o cálculo, quer dizer o quê? Né? Eu vou fazer L mais C vezes 8. Isso daqui é o vetor de linhas e o vetor de colunas. Então, lembra que eu falei que esse vetor é um vetor de ponteiros. Então, cada elemento deste vetor é um ponteiro que ocupa 8 bytes. Então, por isso que eu fiz aqui, ó, L mais C vezes 8, tá? 8 bytes, vezes número de linhas mais o número de colunas. E aqui, essa segunda parte, eu tenho número de elementos não nulo, que é exatamente cada nozinho, né? Você vai ter uma quantidade de nozinhos lá da tua matriz, que vai ser exatamente o número de elementos não nulo, que é esse N. E qual que é o tamanho dessa caixinha? Qual que é o tamanho desse nó? Então, um int para a linha que eu tô, um int para a coluna que eu tô, mais um int para o valor que eu vou armazenar, mais 8 que é o ponteiro para a linha de baixo, mais 8 que é o ponteiro para a próxima coluna. Tá? Com isso eu tenho 8L mais 8C mais 28N. Tá? Então vamos guardar esse número aí, depois a gente vai usar ele daqui a pouco. Numa matriz tradicional, que seja bidimensional, eu vou ter 4, que são 4 bytes, vezes L vezes C. Tá? Então eu vou ter o número de linhas, número de colunas, e todos os elementos aqui vão ocupar cada um 4 bytes, que é um inteiro. Então você vai ter 4 vezes L vezes C. Tá joia? Em termos de tempo, operação, no caso em listas cruzadas, o acesso não vai ser direto, tá? Então você vai perder um pouco aí em termos de tempo. E aí no caso, né, como eu falei, para fazer uma avaliação de tempo e espaço para cada aplicação, o que vale mais a pena? Né? Você perder um pouco de tempo de acesso, mas ganhar em espaço, ou você ter acesso direto e, o contrapartida, você vai ter
ter que arcar, né, com um armazenamento maior, né? Então é uma questão aí que é bem interessante, né? Você envolve um trade-off, o que vale mais a pena. E para isso existe um estudo, né, que você pode fazer, que é o seguinte, né, em geral, a gente vai utilizar essas listas cruzadas quando, no máximo, ou aproximadamente um sétimo ou um seteavos dos elementos forem não nulos, tá? Então, se você tem uma matriz e nesta matriz você tiver um sétimo dos elementos não nulos, então vale a pena você utilizar listas cruzadas, tá legal? E da onde que vem esse um sétimo? Isso aí vem de um cálculo que a gente pode fazer, que é o seguinte, né? A gente tem aqui a quantidade de espaço para listas cruzadas e aqui a quantidade, né, de armazenamento para a versão tradicional. Então, quando que vai valer a pena a gente usar listas cruzadas? Quando esse espaço aqui for menor do que esse espaço que está aqui. Beleza? Bom, então com isso a gente vai isolar o n, porque o n é exatamente o número de elementos não nulos que a gente tem na nossa matriz. Então, isolando esse n, quer dizer, colocando o L e o C para a direita e o n para a esquerda, a gente vai chegar em algo como isso, né? E fazendo um arredondamento, eu tenho um sétimo vezes LC, tá? Então, quer dizer, quando o seu n for menor do que um sétimo, quer dizer que vale a pena utilizar listas cruzadas. Tá? Então, veio exatamente desse cálculo aí o valor de um sétimo. Beleza? Bom, aí no caso dessa representação, né, de listas cruzadas para matrizes esparsas, você ainda vai ter que disponibilizar operações usuais com matrizes. Então, por exemplo, você quer multiplicar uma dada linha ou coluna por uma constante, fazer a soma de uma constante a todos os elementos de uma linha ou coluna, fazer soma de duas matrizes esparsas de igual dimensão, né? Fazer multiplicação de matrizes esparsas, fazer a transposição de uma matriz, inserir, remover ou alterar elementos de uma matriz, enfim, qualquer tipo de operação que você faria com uma matriz normal, você tem que disponibilizar funções para poder fazer isso também com uma matriz esparsa sendo representada por meio de listas cruzadas. Um exemplo seria quando você quer fazer, por exemplo, uma operação e você tem um elemento de uma determinada posição dessa matriz, era zero, então quer dizer, você não tinha aquele nó na tua lista cruzada e agora você passa a ter aquele nó porque aquele elemento deixou de ser zero. E a mesma coisa quando você tem um elemento que é diferente de zero, por exemplo, 2, aí você vai subtrair 2, vai virar zero, então você vai ter que remover esse nó lá da tua lista cruzada, tá? Então, como exemplo aqui, supondo que eu tenho uma matriz que é composta pelos elementos 3, 0, 2, menos 1, 0, 0 e 0, 0 e 5, tá? Que é exatamente essa representação que eu tenho aí. Se eu quero, por exemplo, somar menos 5 à coluna 2, então coluna 2 é essa daqui, tá? O que vai acontecer? O menos 5, você vai somar o menos 5 no primeiro elemento aqui, então isso aqui vai virar
2 menos 5 menos 3. Esse elemento que não existe aqui, né, vai ter que ser criado agora com o valor menos 5. E esse cara que está aqui vai ter que ser removido, né, porque 5 menos 5 vai te dar 0, então os zeros não são armazenados. Então você vai ter que remover esse nó. Então repara que fazer simplesmente uma adição numa determinada coluna, isso já envolve fazer inserções e remoções naquela lista. E isso envolve não só alterar esta lista aqui de colunas, mas também essa daqui de linhas. Então você vai ter que pegar, por exemplo, quando você vai criar esse novo nó aqui, né, com menos 5, você vai ter que pegar esse ponteiro que está aqui, ó, e que ele estava setado para nulo, fazer com que ele aponte agora para aquele nó que foi criado. E esse ponteiro aqui, que antes estava apontando para aquele nó, você vai ter que remover esse ponteiro e fazer com que ele aponte agora para nulo. Beleza? Aqui tem uma representação, né, no caso de um TAD matriz esparsa, o nozinho, né, que está aqui, e você tem aqui o seu TAD matriz esparsa contendo os vetores de linhas e de colunas, onde cada elemento desse é um ponteiro para um nó desse aqui de cima. Outra coisa que você pode fazer também, né, é você deixar a quantidade de linhas e de colunas ser calculada em tempo de execução. Então, com isso, você acaba tendo flexibilidade para o usuário, em tempo de execução, escolher, né, a dimensão da tua matriz. Tá? E como exercício aqui para casa, né, eu vou deixar para vocês implementarem uma função para somar o número k a uma coluna dessa matriz, tá? Usando uma lista cruzada. Então é um bom exercício aí para vocês testarem esta representação. Uma outra solução ao invés de vetores de ponteiros, quer dizer, naquela representação anterior, a gente tinha um vetor aqui em cima e um vetor aqui embaixo para poder armazenar os inícios de cada lista. Então, ao invés da gente usar vetores fixos, como são esses aí, a gente pode usar uma outra lista com valores de cabeçalho, tá? Com nós de cabeçalho. Então ficaria algo como esse que está aqui, ó. Então repare a complexidade que pode ser gerada, né? Então o que acontece aqui, né? Você vai ter essa lista aqui, que é uma lista encadeada, só que é uma lista de cabeçalhos para colunas, e você tem essa outra lista aqui, que é uma lista também de cabeçalhos, só que agora para linhas. E essas duas listas, elas são circulares, tá? E isso facilita para algumas coisas, mas prejudica para outras, tá? Facilita por quê? Porque você consegue crescer essa matriz em tempo de execução. Então imagina que eu quero adicionar uma nova coluna, é só eu adicionar mais um nó aqui e fazer com que esse ponteiro aponte para ele e esse ponteiro aqui aponte lá para o início. Tá? Você quer inserir uma nova linha? Mesma coisa, você cria mais um nó na tua lista de cabeçalho. Quer remover uma linha ou remover uma coluna? Também, é só você fazer a remoção daquele elemento e correspondentes elementos para os quais ele aponta. Tá? E qual que é a desvantagem desse tipo de representação?
A desvantagem, pessoal, é que você não tem acesso direto mais a uma determinada linha ou a uma determinada coluna. Naquela outra representação que a gente tinha, essa daqui, por exemplo, a gente tinha acesso direto a uma linha ou a uma coluna, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar todos os elementos da linha 1. Então, é só eu fazer linha, né, de 1, quer dizer, no acesso O de 1, já tenho acesso a esse vetor aqui correspondente àquela linha, tá? Então, agora, com aquela outra representação, você não tem mais esse acesso direto a uma linha ou a uma coluna, tá? Você perde em relação a isso. Você vai ter um acesso a uma linha ou a uma coluna, vai ser O de L ou O de C, né? Onde L é o número de linhas e C é o número de colunas, tá bom? Então, quais as desvantagens dessa representação? Você tem uma maior complexidade de se manipular e acesso indireto a uma linha ou coluna. E a vantagem é que essa matriz pode crescer dinamicamente, tá? Foi o que eu acabei de falar. Deixa eu pausar aqui e a gente volta na próxima videoaula com mais um tipo de aplicação, tá?